Então vamos lá. Um homem com 52 anos de idade, então ele é mais ou menos, né? Mais ou médio, né? Não tem mais de 60. Casado, funcionário público, fumante há 25 anos, que amor de pessoa. Referindo ingestão diária de cerveja 350 ml por dia, que amor de pessoa. Prática de atividade física eventual, futebol com os amigos aos domingos. Busca um atendimento médico numa unidade básica de saúde. O paciente informa que realizou um teste de glicemia capilar casual numa feira de saúde com resultado de 144. Mostra-se preocupado, pois o seu pai é diabético. Olha, isso é o INEP sendo INEP. Qual é a chance de um filho de diabético, de um dos pais diabéticos, de ser diabético? Alguém sabe me dizer? Ah, vamos, gente, porra, diabetes. Eita, 25%, tá bom? 50%, Jander, se os dois pais forem diabéticos. Se um for diabético, é 25%, tá bom? Então, fatores de risco para esse cara: a glicemia alterada, o pai diabético, cachaceiro. Eu recomendo, Laís, você não escrever cachaceiro na sua resposta. Acho que você vai ter que escrever de um jeito um pouquinho mais elegante, né? Você bota etilista crônico, né? Etilista crônico, sedentário, é, com um pai diabético, com uma glicemia alterada, né? Não fica mais bonito? Provável sobrepeso? Por quê? Nada aí diz que ele tem sobrepeso. Não inventa. Não inventa. Ah, não, peraí. Esquece, eu me perdi. Que dados que devem ser investigados obrigatoriamente na história? Me perdi, desculpa. Que dados devem ser investigados? Devem ser investigados. Nesse cara aí, cachaceiro, glicemia capilar, então é fator de risco. Mas o que mais seria fator de risco? Seria fator de risco se ele fosse hipertenso, seria fator de risco se ele tivesse acima do peso, se a circunferência abdominal dele tivesse aumentada, se ele tivesse dislipidemia, que mais? Se, se ele tiver acantose, não é isso? Sinal de hiperinsulinemia, acantose nigricans ou acrocórdons. Todo mundo sabe o que é acrocórdon? Cri, cri, cri. São os grilos. Não sabe? Tá bom. Já viu um paciente com bastante acantose, Jean? Sim. A acantose, ela acontece porque quando você secreta insulina demais, você também secreta muito IGF-1. Tem a ver com IGF-1. E aí, geralmente, na acantose, tem um monte de como se fossem umas pequenas verruguinhas. São uns tags de pele. O nome desse tagzinho de pele, dessas bolinhas, o nome disso é acrocórdon. Todo mundo pegou? Porque vai que aparece um nome desse. Acrocórdon é o nome disso, tá bom? Então, isso é sinal de hiperinsulinemia. Que mais? Que mais a gente teria que investigar nesse paciente? Acrocórdon, isso. Assim, com um acento agudo no córdon. Função renal não é relacionado ao diabetes, mas história de doença cardiovascular prévia é relacionada ao diabetes, né? Então vamos lá, vamos ver a resposta. Isso eu estou respondendo com vocês, tá?
Tá, peso, altura, cálculo do IMC, circunferência abdominal, a história do pai e da mãe. Você vê que uma parte dessa resposta estava no enunciado, tá? E uma parte não estava, porque é uma pergunta hipotética. Então, história de pai, que já tinha na resposta, se ele for hipertenso, se ele tiver dislipidemia, que todo mundo falou, se ele tiver algum exame prévio alterado, a obesidade, a acantose, história de doença cardiovascular e o sedentarismo, que também estava na história. Beleza? Fatores de risco para diabetes. Eu já tinha falado, eu acho, com vocês, mas aí eu vou falar de novo. Eu recomendo seriamente passar os olhos na recomendação, né, no brasileira para o diabetes, né, na, na Sociedade Brasileira de Diabetes, você tem lá a diretriz brasileira de diabetes. A diretriz brasileira de diabetes, ela é muito intuitiva, ela é muito divertida para você ler. Ela tem uns quadros assim que meio que faz um resumo. E você vai clicando no que você quer estudar. Tipo assim, eu quero estudar diagnóstico. Aí você abre lá e tem um item que é só diagnóstico. Ela é toda interativa, é bem legal. Beleza. Vamos à próxima pergunta. Então, com base nos dados do enunciado, quais critérios justificariam o rastreio de diabetes? Aí, mole, a idade maior que 45 anos, a história do pai ser diabético, o fato dele ser sedentário, na verdade, assim, uma glicemia alterada, o resultado da glicemia capilar, um risco cardiovascular, né? Eu responderia assim. Vamos ver a resposta padrão INEP. Olha lá, a resposta do INEP não cita glicemia alterada. Então, isso aí estava totalmente passível de recurso. Então, se vocês botassem a idade, o sedentarismo e a história e a glicemia alterada, isso era passível de recurso. Beleza? Todo mundo concorda? Sim, bem. Aí vamos voltar lá. Que itens devem fazer parte do manejo não medicamentoso inicial do paciente? Aí, pessoal, aí eu tenho que chamar atenção para esse item aí. Porque tal de MEV, a gente já falou isso aqui, MEV tá na moda. Sedentarismo eles aceitariam, né, amor? Como chama? Sinônimo. Sinônimo eles aceitam. Se eles não aceitassem, recurso. Mas MEV está na moda, tá? Então eu não acho nada difícil, em algum momento, sinônimo de amar é sofrer. Assim vocês me desconcentram. Assim vocês me desconcentram. Mas cabe recurso. Cabe recurso. É, MEV está na moda, tá? MEV está na moda para um monte de coisas. Então, MEV está na moda para hipertensão, MEV está na moda para ICC, MEV está na moda para DPOC, MEV está na moda para diabetes, MEV está na moda. Então, prestar atenção nesse negócio de MEV, porque é uma coisa que tanto pode cair na clínica médica, quanto pode cair na medicina da família e da comunidade, né? Então, vamos lá. O que que seria a MEV nesse paciente? Seria você verificar qual é o hábito alimentar desse paciente e estimular hábitos alimentares saudáveis, estimular a atividade física regular, estimular a redução do consumo de bebida alcoólica, que ele bebe muito,
Orientar sobre a necessidade dele abandonar o tabagismo. Qualquer circunstância que aparecer, alguma coisa que tenha tabagismo, se tiver pergunta de MEV, você tem que dizer que tem que estimular a cessação do tabagismo. Então é isso, né? Vida saudável, alimentos saudáveis, atividade física regular, parar de ser cachaceiro, como diz a minha amiga Laís, e, e ainda por cima ele é cachaceiro e fumaceiro. Que saco. Parar de ser fumaceiro. Vamos ver lá. 2,5 pontos. Chato ele. Gostei, eu também achei, Laís, achei ele um saco. Ah lá, tudo que a gente falou, gente. Ia lá o MEV da gente destrinchadinho, né? E viva! Vamos voltar nas perguntas, Beth. Pergunta. Qual exame complementar deve ser solicitado para confirmação diagnóstica e avaliação inicial do risco metabólico? Conta para mim, pessoal, o que que a gente tem que fazer para esse cara, para começar? Não pensa só no diabetes. Não pensa só no diabetes. Então vamos lá. Glicemia de jejum a gente tem que fazer, né? Neilton, hemoglobina glicada ou glicemia de jejum. Não mistura as duas palavras. Então, vamos lá. O que eu responderia seria glicemia de jejum, hemoglobina glicada, hemoglobina glicada, triglicerídeos e colesterol, com dosagem das frações, principalmente do HDL e colesterol, porque ele está falando de risco metabólico. Então, tem que saber o HDL. Eu faria uma avaliação de função renal, porque a gente está falando de risco metabólico. Então, eu faria esses 5. E eu estou de propósito dando essa resposta, porque eu já sei a resposta do INEP. E aí vamos lá para a resposta, Beth, que é para poder já criar uma polêmica, né? Vamos começar. Sexta-feira, está todo mundo meio com sono. E aí ele diz que é para não pedir hemoglobina glicada, que é para pedir um hemograma completo, porque ele quer avaliar se o cara tem anemia. E aí, como é que faz com esse INEP, hein? Mas vamos lá. Eu não vou ficar dando muito spoiler. Recurso, isso. Bruno, isso. Essa questão não cabe a gente corrigir para mostrar para vocês, porque ela é uma questão que essa era o padrão de resposta do INEP, tá? Mas é uma questão que cabe recurso. Agora, é uma questão mais antiga. Eu não sei se eles manteriam esse tipo de resposta hoje. E aí, volto a dizer, diretriz brasileira para o tratamento do diabetes, tá? Falamos hemograma completo, mas assim, entenda, quando o doente te fala hemograma completo, ele acha que é o exame inteiro. Hemograma completo é o que contém a série vermelha, série branca e plaquetas. É isso que é um hemograma completo. O doente fala que quer fazer um hemograma completo, ele quer fazer exame da glicose, da ureia, da creatinina, de tudo. Ele acha que aquilo tudo é um hemograma completo. Eu acredito que sim, Jander, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mesmo em 2014, tá? Eu acredito que sim. Beleza? Agora vamos passar para o negócio que a gente preparou, que está muito mais bonito, muito mais lindo, muito mais legal. Deixa eu colocar Vocês aqui. ficam, vocês ficam querendo falar do INEP. Eu não quero falar do INEP, não. Quero que o INEP morra seco. Vou colocar 102, tá, Carminha?